Olá, eu sou André Barcelos, evangelista na Casa do Senhor e congregante da Igreja Evangélica de Cristo aqui em Brasília. Seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje, domingão, dia 30 de março de 2025, dia de descanso. Confesso que estou gravando mais tarde, por isso que vocês estão vendo que eu lancei nas plataformas um pouquinho atrasado, mas estamos aqui para fazer o nosso devocional. Quero trazer para vocês uma frase até longa do pastor Paulo Júnior. Pastor Paulo Júnior, que há poucos dias foi protagonista de um vídeo, inclusive de algumas acusações, pessoas apontando o pecado do pastor Paulo Júnior. E eu não tenho muito tempo para fazer uma defesa dele, mas de uma forma bem superficial, de uma forma bem sintética mesmo assim. O pecado do pastor Paulo Júnior foi ser duro demais, foi ser rígido demais, foi ser grosseiro demais e, consequentemente, orgulhoso. E aí eu acho que mora o pecado do pastor Paulo Júnior, o orgulho. Mas, sinceramente, eu me pergunto quem de nós não é orgulhoso, mesmo que o mínimo. E aqui fala alguém que é extremamente orgulhoso. Não falo com orgulho que sou orgulhoso, mas sou. Mas o pastor Paulo Júnior tem N pregações maravilhosas e todas confrontando o pecado. Em uma dessas pregações ele disse assim: se você não encontrar o seu pecado para se arrepender dele, ele vai te achar para te matar. Então, antes que o seu pecado te encontre e te mate, encontre ele e mate-o logo. Encontre seu pecado, confesse-o, se arrependa e abandone ele antes que ele te encontre. Esse aqui era o teor da maior parte das pregações do pastor Paulo Júnior, que eu sei que logo voltará a pregar. E alguém por quem eu vou orar daqui por diante muito. Ele é presbiteriano, é de uma denominação completamente diferente da minha, mas independente de qual fosse a denominação, até mesmo a religião, eu teria que orar por ele e amá-lo. Então fica aqui as minhas palavras de consideração pelo pastor Paulo Júnior, e espero em Cristo que ele volte o quanto antes a pregar o evangelho com a mesma ênfase, com a mesma ira que ele pregava antes, sem orgulho, mas com o mesmo zelo pela obra de Deus. Bom, para não ser longo demais, porque os nossos capítulos são muito grandes, eu quero fazer logo uma rápida oração para a gente iniciar a meditação. Vamos lá? Espírito Santo, Pai, eu te agradeço por mais este domingo de descanso. Alguns de nós estiveram na escola bíblica, outros ainda vão estar, mas eu te agradeço por nos dar um dia para descansar e ainda um dia para dedicar ao Senhor. E eu dedico mais estes minutos de meditação, de devocional, do café com fé, dessa vez sem o café, mas com muita fé e com muita devoção ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe e possamos aprender todos os dias, cada dia mais, com a Tua palavra sobre Ti, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Depois eu peço like, esse monte de coisa. Vamos partir para a nossa leitura. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 25, que vai falar da morte de Samuel. Vamos lá? Samuel morreu e todo o Israel se reuniu para lamentar a sua morte. Foi sepultado em Ramá, onde tinha vivido. Então Davi desceu para o deserto de Maom. Havia um homem rico em Maom que tinha propriedades perto da região do Carmelo. Possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E era época de tosquia das ovelhas. O homem se chamava Nabal. Sua esposa Abigail era uma mulher inteligente e bonita. Mas Nabal, descendente de Caleb, era um homem rude e perverso em tudo que fazia. Quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, chamou 10 rapazes e disse: subam ao Carmelo e vão a Nabal. Envie saudações em meu nome. Digam a ele: paz e prosperidade ao Senhor e à sua família, e a tudo que é seu. Disseram-me que é época de tosquia. Enquanto seus pastores estiveram entre nós perto do Carmelo, nunca lhes fizemos mal e nada lhes foi roubado. Pergunte a seus homens e eles dirão que isso é verdade. Diante disso, pedimos que o Senhor seja bondoso conosco, pois chegamos numa época de celebração. Por favor, reparta conosco e com o seu amigo Davi o que puder dos seus mantimentos. Os rapazes transmitiram essa mensagem a Nabal em nome de Davi e esperaram pela resposta. Quem é esse tal de Davi? Perguntou-lhes Nabal. Quem esse filho de Jessé pensa que é?
Hoje em dia há muitos servos que fogem de seus senhores. Devo pegar meu pão, minha água e a carne dos animais que eu abati para os meus tosqueadores e entregar a um bando que vem nem sabe de onde? Então os rapazes enviados por Davi voltaram e lhe contaram tudo o que Nabal tinha feito. Peguem suas espadas, disse Davi, e pôs a sua espada à cintura, e seus homens fizeram a mesma coisa. 400 deles partiram com Davi, enquanto 200 ficaram para guardar a bagagem. Enquanto isso, um dos servos de Nabal foi até Abigail e lhe disse: Davi enviou mensageiros do deserto para saudar o nosso senhor, mas ele lhes respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bons conosco e nunca nos fizeram mal. Nada foi roubado de nós durante todo o tempo que eles estiveram conosco no campo. Na verdade, dia e noite eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problemas para o nosso senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grãos tostados, 100 bolos de passas e 200 bolos de figo. Colocou tudo em jumentos e disse aos seus servos: Vão adiante, e logo eu seguirei vocês. Mas ela não contou ao seu marido Nabal o que estava fazendo. Quando Abigail entrava num desfiladeiro montada em seu jumentinho, avistou Davi e os seus homens vindo em sua direção. Davi tinha acabado de dizer: De nada adiantou ajudarmos esse sujeito. Protegermos seus rebanhos no deserto e nenhum dos seus bens se perdeu. Nada foi roubado, mas ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue severamente se eu deixar um homem ou menino vivo na casa de Nabal até amanhã de manhã. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi com o rosto em terra. Caiu aos pés dele e disse: A culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça o que tua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso. Não dê atenção ao que ele disse. Ele é um insensato, como o seu próprio nome indica. Mas eu nem sequer vi os rapazes que o meu senhor enviou. Agora, meu senhor, tenha certeza de que tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, foi o Senhor que o impediu de matar e se vingar com as próprias mãos. Que todos os seus inimigos e os que procuram matá-lo acabem com Nabal. Aqui está um presente que a sua serva trouxe para o Senhor e para os seus companheiros. Por favor, perdoe-me se ofendi de algum modo. Que o Senhor lhe conceda uma distância duradoura, pois está lutando as batalhas do Senhor. Que Ele o livre de fazer o mal durante toda a sua vida. Mesmo quando for perseguido por aqueles que procuram matá-lo, sua vida estará segura sob o cuidado do Senhor seu Deus, protegida como um tesouro. Mas a vida dos seus inimigos desaparecerá como pedras atiradas com uma funda. Quando o Senhor tiver feito tudo o que prometeu e tiver colocado como líder de Israel, não haverá em sua consciência a tristeza e o peso de ter derramado sangue e se vingado sem necessidade. E quando o Senhor tiver feito grandes coisas em seu favor, lembre-se da sua serva. Davi respondeu a Abigail: Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso. Que você seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com as minhas próprias mãos. Pois tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer mal, se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã pela manhã não haveria nenhum homem ou sequer um menino vivo na casa de Nabal. Então Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse: Volte para casa em paz. Eu ouvi o que você disse e farei o que você me pediu. Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava oferecendo um banquete digno de rei. Ele se divertia e já estava muito bêbado, de modo que ela só lhe contou sobre o encontro com Davi na manhã seguinte. Pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido. Como consequência,
Ele teve um mal súbito e ficou completamente paralisado. Passados cerca de 10 dias, o Senhor o feriu e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: Louvado seja o Senhor que vingou o insulto que recebi de Nabal e me impediu de fazer o mal. O Senhor retribuiu a Nabal o castigo por seu pecado. Então Davi enviou mensageiros a Abigail para pedir que se tornasse sua esposa. Quando os mensageiros chegaram ao Carmelo, disseram a Abigail: Davi mandou buscá-la para que se case com ele. Ela se curvou com o rosto em terra e respondeu: Eu, sua serva, ficarei contente em me casar com Davi, e como uma serva, ficarei contente em lavar os pés dos seus servos. Sem demora, Abigail montou num jumento e, levando consigo moças que a serviam, voltou com os mensageiros de Davi, e assim ela se tornou esposa de Davi. E Davi também se casou com Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas esposas. No meio tempo, Saul tinha dado sua filha Mical, esposa de Davi, a um homem de Galim, chamado Palti, filho de Laís. Capítulo 26. Alguns homens de Zife foram até Saul em Gibeá para lhe dizer: Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente ao deserto de Gesimon. Então Saul escolheu 3.000 dos melhores soldados de Israel e saiu para persegui-lo. Davi no deserto de Zife. Eu li com a ênfase errada, vocês perceberam, né? Então me perdoe que eu vou ler de novo. Então Saul escolheu 3.000 dos melhores soldados de Israel e saiu para perseguir Davi no deserto de Zife. Acampou à beira da estrada, ao lado da colina de Aquilá, junto ao deserto de Gesimon, onde Davi estava escondido. Quando Davi soube que Saul tinha vindo atrás dele no deserto, enviou espiões para confirmar a notícia de que Saul havia chegado. Então Davi foi ao acampamento de Saul para ver o que se passava por lá. Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército, dormiam dentro do círculo formado por seus guerreiros. Quem se oferece para ir lá comigo? Perguntou Davi ao hitita Aimeleque e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe. Eu irei com o Senhor, respondeu Abisai. Então Davi e Abisai entraram no acampamento de Saul à noite e encontraram dormindo, com uma lança fincada no chão perto da cabeça. Abner e os soldados dormiam à sua volta. Abisai disse a Davi: Certamente dessa vez Deus entregou o inimigo em suas mãos. Agora, deixe-me cravá-lo na terra com um só golpe de lança. Não precisarei de outro. Não o mate, disse Davi. Ninguém será considerado inocente se atacar o ungido do Senhor. Por certo, o Senhor ferirá Saul algum dia, ou ele mesmo morrerá de velhice ou na batalha. Que o Senhor me livre de matar um homem que ele mesmo ungiu. Mas vamos pegar a lança e o jarro de água que estão perto da sua cabeça e depois vamos embora. Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam perto da cabeça de Saul. Depois ele e Abisai saíram sem que ninguém os visse nem acordasse, pois o Senhor os tinha feito cair num sono profundo. Davi subiu a colina, passou para o outro lado até estar a uma distância segura. Então gritou para os soldados e para Abner, filho de Ner: Acorde, Abner! Abner perguntou de volta: Quem é você? E como ousa acordar o rei aos gritos? Você é um grande homem, não é mesmo, Abner? Disse Davi. Que em todo Israel pode ser quem? Quem em todo Israel pode se comparar a você? Por que então não protegeu o seu senhor, o rei, quando alguém chegou tão perto dele que poderia matá-lo? Isso não é nada bom. Tão certo como o Senhor vive, você e seus homens merecem morrer, pois não protegeram seu rei, o ungido do Senhor. Olhe em volta. Onde estão a lança e o jarro de água do rei que estavam perto da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi e disse: É você, meu filho Davi? E Davi respondeu: Sim, meu senhor, o rei. Por que meu senhor persegue seu servo? O que eu fiz? Qual é meu crime? Agora, porém, peço que o rei ouça seu servo. Se o Senhor incitou o rei contra mim, então que ele aceite a minha oferta.
Mas se isso tudo não passa de um plano de homens, que o Senhor os amaldiçoe, pois eles me expulsaram do meu lar, de modo que não posso mais viver entre o povo do Senhor. E disseram: vá servir outros deuses. Devo morrer em terra estrangeira, longe da presença do Senhor? Por que o rei de Israel sai à procura de uma pulga? Por que me persegue como uma perdiz nos montes? Então Saul disse: pequei. Volte para casa, Davi, meu filho, e não procurarei mais lhe fazer mal, pois hoje você considerou minha vida preciosa. Tenho sido insensato e cometi erros muito graves. Aqui está a sua lança, ó rei, respondeu Davi. Mande um dos seus servos vir pegá-la. O Senhor recompensa quem age com justiça e lealdade, e eu me recusei a matar o rei, mesmo quando o Senhor o entregou em minhas mãos, pois é um ungido do Senhor. Agora, que o Senhor considere a minha vida preciosa, como hoje considerei preciosa a vida do rei, que ele me livre de todos os meus sofrimentos. E Saul disse a Davi: seja abençoado, Davi, meu filho. Você realizará muitos feitos heróicos e certamente será bem-sucedido. Então Davi foi embora e Saul voltou para casa. Capítulo 27. Davi, porém, pensou: um dia Saul me apanhará. O melhor que tenho a fazer é fugir para a terra dos filisteus. Então Saul deixará de me perseguir em todo o território de Israel e por fim estarei seguro. Assim, Davi levou 600 homens e foi até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi, seus soldados e as suas famílias se estabeleceram ali com Aquis em Gate. Davi levou suas 2 esposas, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, do Carmelo. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de persegui-lo. Certo dia, Davi disse a Aquis: se parecer bem ao meu senhor, preferimos viver em uma das cidades no campo. Seu servo não precisa morar na cidade real. Então Aquis lhe deu a cidade de Ziclag, que pertence aos reis de Judá até hoje. E Davi viveu no ano 1 ano e 4 meses entre os filisteus. Partindo de Ziclag, Davi e os seus homens atacaram os Gesuritas, os Gersitas, os descendentes de Gerson, e os Amalequitas, povos que desde tempos muito antigos viviam perto de Sur, até a terra do Egito. Davi não deixava nenhum sobrevivente, homem ou mulher, nos povoados que atacava. Antes de comparecer à presença do rei Aquis, tomava ovelhas, gado, jumentos, camelos e roupas. Que lugar você atacou hoje? Perguntava Aquis, e Davi respondia: o sul de Judá, região dos Jerameelitas e dos Queneus. Davi não deixava nenhum sobrevivente, homem ou mulher, para ir a Gate contar onde ele havia estado de fato. Isso acontecia repetidamente enquanto ele vivia entre os filisteus. Aquis acreditava em Davi e pensava: a esta altura o povo de Israel deve odiá-lo muito. Agora ele ficará aqui e me servirá para sempre. E nós vamos agora para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Vamos lá? Então o sumo sacerdote lhe perguntou: estas acusações são verdadeiras? Estevão respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu ao nosso antepassado Abraão lá na Mesopotâmia, antes de ele se estabelecer em Harã, e disse-lhe: deixe sua terra natal e seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e morou em Harã até o seu pai morrer. Depois Deus o trouxe aqui para a terra onde vocês agora vivem. Mas Deus não lhe deu herança alguma aqui, nem mesmo o espaço de um pé. Contudo, prometeu que a terra toda pertenceria a Abraão e a seus descendentes, embora ele ainda nem tivesse filhos. Deus disse-lhe também que os seus descendentes viveriam numa terra estrangeira, onde seriam escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas Deus disse: eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim sairão dali e me adorarão neste lugar. Naquele tempo Deus deu a Abraão a aliança da circuncisão. Assim, quando seu filho Isaque nasceu, ele o circuncidou no 8º dia.
Essa prática continuou quando nasceu Jacó, filho de Isaque, e quando nasceram os 12 filhos de Jacó, os patriarcas de Israel. Os patriarcas tiveram inveja do seu irmão José e o venderam como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas dificuldades. Deus concedeu a José favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, e o Faraó o nomeou governador de todo o Egito e administrador do seu palácio. Então veio uma fome sobre o Egito e sobre Canaã. Houve grande aflição e nossos antepassados ficaram sem comida. Jacó soube que ainda havia cereal no Egito e enviou seus filhos, os nossos antepassados, para comprarem alimento. Da segunda vez que foram, José revelou sua identidade a seus irmãos e os apresentou a Faraó. Depois José mandou trazer para o Egito seu pai Jacó e todos os seus parentes, 75 pessoas ao todo. Assim Jacó foi para o Egito e ali morreu, bem como seus antepassados. Seus corpos foram levados para Siquém e sepultados no túmulo que Abraão havia comprado por um certo preço dos filhos de Amor. Aproximando-se o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, nosso povo se multiplicou grandemente no Egito. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia a respeito de José. E esse rei explorou e oprimiu nosso povo, forçando os pais a abandonarem seus filhos recém-nascidos para que morressem. Por essa época nasceu Moisés, um bebê especial aos olhos de Deus. Seus pais cuidaram dele em casa por 3 meses. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o adotou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e ações. Mas certo dia, estando Moisés já com 40 anos, resolveu visitar seus parentes, o povo de Israel, e ao ver um egípcio maltratando um israelita, defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-los, mas isso não aconteceu. No dia seguinte visitou-os novamente e viu 2 homens de Israel brigando. Tentando agir como pacificador, disse a eles: "Homens, vocês são irmãos, por que brigam um com o outro?" Mas o homem que era culpado empurrou Moisés e disse: "Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio ontem?" Quando Moisés ouviu isso, fugiu e foi viver como estrangeiro na terra de Midian. Ali nasceram seus 2 filhos. 40 anos depois, no deserto, próximo ao Monte Sinai, um anjo apareceu a Moisés nas chamas de um arbusto que queimava. Quando Moisés viu aquilo, ficou admirado, aproximando-se para observar melhor, e ouviu a voz do Senhor que lhe disse: "Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó." Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então o Senhor lhe disse: "Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa." Por certo, tinha visto a aflição do povo do Egito. Tenho ouvido seus gemidos e desci para libertá-los. Agora vá, pois eu o envio de volta ao Egito. Era esse o mesmo Moisés que o povo havia rejeitado quando lhe perguntaram: "Quem o nomeou juiz e líder?" Por meio do anjo que apareceu a Moisés no arbusto em chamas, Deus o enviou para ser líder e libertador. Assim, com muitas maravilhas e sinais, ele os conduziu para fora do Egito, pelo Mar Vermelho e pelo deserto durante 40 anos. Esse mesmo Moisés disse ao povo de Israel: "Deus levantará para vocês um profeta, como eu, no meio do seu povo." Moisés estava com os nossos antepassados, a congregação do povo de Deus no deserto, quando o anjo lhe falou no Monte Sinai. E ali Moisés recebeu palavras que dão vida para transmiti-la a nós. Mas os nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés. Eles o rejeitaram e em seu íntimo voltaram ao Egito. Disseram a Arão: "Faça para nós deuses que nos guiem, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos tirou do Egito." Logo, fizeram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram-lhe sacrifícios e começaram a celebrar o objeto que havia sido criado.
Então Deus se afastou deles e os entregou para servirem às estrelas do céu como deuses, conforme está escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante aqueles 40 anos no deserto, povo de Israel? Não. Vocês carregaram o santuário de Moloque, a estrela do seu deus Renfã, e as imagens que fizeram para adorá-los. Por isso eu os enviei para o exílio, para além da Babilônia. Nossos antepassados levaram com eles pelo deserto o tabernáculo construído de acordo com o modelo que Deus havia mostrado a Moisés. Anos depois, quando Josué comandou nossos antepassados nas batalhas contra as nações que Deus expulsou desta terra, foi levado com eles para o seu novo território e ali ficou até o templo do rei Davi. O templo do rei Davi. Davi encontrou favor diante de Deus e pediu para construir um templo permanente para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem o construiu. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é meu trono, a terra é o suporte dos meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Diz o Senhor. Que lugar de descanso me poderiam fazer? Acaso não foram minhas mãos que criaram o céu e a terra? Povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao meu Espírito Santo? Foi o que os seus antepassados fizeram e vocês também fazem. Que profetas seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram à lei de Deus, embora a tenham recebido das mãos de anjos. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu, viu a glória de Deus e viu Jesus em pé, no lugar de honra à direita de Deus. Olhem, disse ele, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso, adormeceu. Lindo demais. Eu me emociono toda vez que eu termino de ler esses livros. É inacreditável. Mas aqui nós fechamos o nosso devocional de hoje. Eu louvo a Deus pela tua vida. Se você chegou até esses 28 minutos de vídeo, por favor, me deixa o seu like, Seja, se você estiver no YouTube, né, é o joinha. Se você estiver no TikTok, é o coraçãozinho, tá bom? Compartilha esse vídeo, copia o link, coloca lá no status do WhatsApp, no grupo da igreja, no grupo da família, no grupo do trabalho, da escola, da faculdade, no grupo dos amigos. Espalha o link desse vídeo aí, me ajuda a crescer cada vez mais o número de pessoas meditando na palavra do Senhor, tá bom? E por fim, se você chegou até aqui, coloca nos comentários concluído com sucesso, tá bom? Eu esqueci de trazer os nomes das pessoas que estão colocando esses comentários concluído, glória a Deus. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Mas por favor, se você chegou até aqui, coloca nos comentários lá, concluído com sucesso, pra gente ter essa noção de quantas pessoas estão conosco, tá bom? Meus queridos, que Deus te abençoe. Até amanhã, segunda-feira, dia de trabalho, dia de ralar, mas é dia de glorificar e exaltar o nome de Deus. Fiquem com Deus e até amanhã, em nome de Jesus.